Fala jovem, tudo bem? Professor Alex Siqueira aqui na área mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas em casa. Tudo bem, galera? Olha só, nós estamos vindo de uma semana de revisão onde nós revisamos ali o conteúdo de termodinâmica em geral, legal? E na semana anterior, que foi a semana 6, nós iniciamos o estudo novo da apostila 2, né? Falando sobre a parte de ótica geométrica. Legal? Lá nós falamos, né, um pouco sobre a luz, meios de propagação, fontes luminosas, né, e os próprios princípios da ótica geométrica. Legal? Por que a ótica ela é comparável à geometria, né? Então nós vamos, a partir de hoje, aplicar esse conceito aqui agora. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então? Olha só, eu quero começar a falar com vocês sobre cores. Legal, galera? Cores. Olha só, no meu exemplo eu citei o amarelo, certo? Mas eu estou usando uma blusa vermelha, certo? Galera, qual que é a cor dessa blusa aqui? Vermelha, não é? Depende. Depende, pessoal, porque assim, a minha blusa, ela não produz luz própria, diferente da lâmpada que tem aqui no meu quarto, né? Que produz a sua própria iluminação, né? Que consegue iluminar, digamos assim. Legal? Então, assim, eu estou acostumado, e isso também acontece com você com as suas próprias roupas, eu estou acostumado em ver essa blusa aqui vermelha, né? Por quê? Porque a minha casa, ela tem lâmpadas que iluminam com luz branca, certo? O sol ilumina com luz branca. Então, quando essa blusa aqui é iluminada por luz branca, ela aparece vermelha. Legal? Agora, se ela fosse iluminada por alguma outra cor, eu já não te garanto necessariamente que seria vermelha a minha blusa. Tá legal, pessoal? Vamos lá, olha só. Aqui no meu exemplo tem o seguinte: tem uma superfície que é amarela, tá? Um amarelo puro e tudo mais. E essa superfície é iluminada por luz branca. Ou seja, a luz branca ela apresenta, olha, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, que é o mais clarinho, o anil, que é o mais escurinho, e o violeta. Certo? Essas são as 7 cores do arco-íris. As 7 cores do chamado espectro visível, certo? Então, quando a luz branca ela atinge uma superfície amarela, ela vai absorver todas as cores e só vai refletir o amarelo. O mesmo acontece com a minha blusa aqui, olha. A minha blusa ela é iluminada por luz branca, certo? Ela absorve todas as cores e ela só reflete o vermelho. Beleza? Isso acontece para o laranja, né? Tem aqui um estilete laranja, ele é iluminado por luz branca e ele absorve tudo e reflete o laranja. Eu tenho aqui uma canetinha que é verde, a mesma coisa. Ela recebe todas as cores, absorve tudo e só reflete o verde, só reflete aquilo que você vê. Legal, pessoal? Outro exemplo aqui, galera. Outro exemplo que é a mesma ideia sempre. Eu tenho, por exemplo, esse pincel aqui que tem uma tonalidade azul escura com um pouco de roxo ou, sei lá, violeta, né? Mesma ideia. Absorve tudo e reflete só o que você está vendo. Essa que é a ideia básica. Você já percebeu, pessoal, que quando você sai num dia quente, né, para a rua, por exemplo, quando nós podíamos ainda sair para a rua, quando você usa roupas mais claras, você não tem uma sensação mais confortável da temperatura, né? Não é uma sensação mais fresca, digamos assim. Isso por quê? Repare só aqui comigo, olha. A superfície que é branca, ela não absorve nada, ela só reflete. Então a luz branca, todas as cores, né, atinge aqui e ela reflete a luz branca. Legal? Igual a minha caneta aqui, olha. A minha caneta ela é branca, certo? Ela não absorve nada, ela só reflete. Certo, pessoal? É justamente por isso que é mais fresquinho, né? Você sair de casa com roupas mais claras. Agora, galera, o contrário acontece com roupas escuras. Me lembro de quando eu era adolescente, a minha mãe ela ficava um pouco louca comigo porque eu usava roupas escuras, pretas, né, para sair na rua. Eu gostava de usar camisa de banda, não sei o que e tal. Ela falava assim: Alex, vai pra onde com essas roupas pretas aí, rapaz? Tá um calor do caramba lá fora. Vai ficar suando bicas.
falei, ah, mãe, deixa comigo, sou roqueiro, sou metaleiro, sou do rock, então deixa eu manifestar minha vontade. Minha mãe estava certa, né, pessoal? Por quê? Repara só, se eu tenho uma superfície preta aqui, ele vai absorver tudo. Ele não vai refletir nada. E eu digo mais, pessoal, aquilo que você conhece como preto, né, é a ausência de cores. Não tem cor, certo? Não reflete nada. É, simplesmente absorve tudo. Inclusive esse aqui, galera, é o caso da absorção total. Por exemplo, eu vou citar aqui, em algumas regiões rurais, fazendas, chácaras, sítios, sei lá, é muito comum ter um sistema de captação de água, certo? Onde essa água ela é aquecida com a luz do sol. Essa água ela é colocada, dirigida para locais escuros, né? Tingidos de preto mesmo ali, galera. E aí o aquecimento da água por conta da luz solar é mais equivalente. Você concorda comigo? Beleza? Então a parte de cores é a primeira parte aí das aplicações dos princípios da termodinâmica. Olha eu viajando com a matéria da semana passada. Aplicação dos princípios da ótica geométrica. Legal? Agora, você sabe qual é a diferença entre sombra e penumbra? Antes de falar sobre isso com vocês, eu tenho um exemplo aqui. Olha só, bandeira brasileira, bandeira do Brasil, a nossa querida bandeira, né? Nós conhecemos as cores da bandeira, olha só, verde, amarelo, azul, branco. E detalhe, as escritas na faixa central da nossa bandeira está em verde, tá? Cor igual aqui a parte de fora do retângulo. Beleza, pessoal? Quando essa bandeira ela é iluminada por luz branca, como você pode ver aqui, né? Ela aparece como você conhece ela, como você está acostumado, verde, amarelo, azul e branco. A parte verde absorve todas as cores e reflete só o verde. A parte amarela absorve todas as cores e reflete só o amarelo. A parte azul absorve todas as cores e reflete só o azul. A parte branca não absorve nada. Isso aí, muito bem. Só reflete. Legal? E aqui as escritas verdes absorve tudo e reflete só o verde. Ótimo. Beleza. Agora, se a bandeira brasileira for iluminada por luz monocromática, ou seja, somente a luz azul, o que vai acontecer? Não tem verde na luz azul. Então, assim, a parte que seria verde só absorve, não reflete nada, certo? Não tem amarelo, pessoal, na luz azul. Então, assim, nessa parte de amarelo, só vai absorver. Não aparece aqui, ó, o losango, né, galera? Só absorve. Se não reflete, aparece preto. Tem azul na luz azul. É por isso que o azul aparece aqui, ó. Por que não aparece a faixa? Por que não aparece a faixa? Boa. Porque a faixa, ela é branca e ela só reflete, portanto, ela não vai absorver nada. Então eu tenho o azul do círculo central e também o azul da faixa, porque ela é branca, então ela só reflete. Ela refletiu o azul, então eu estou vendo o azul. Como as escritas são em verde, então ele só absorve e não reflete, porque não tem verde, como eu já falei, na luz azul. Legal? Olha como é que a bandeira apareceria se ela fosse iluminada por luz monocromática verde. Veja bem, a parte de fora. Ah, desculpe, falando aqui, ainda aqui nessa parte anterior da luz azul, cadê as estrelinhas aqui? Pois é, as estrelinhas são brancas, né? Então ela recebe a luz branca e só reflete a luz branca. Verde, olha só, a parte que é verde fica verde, a parte que é amarela fica preta, a parte que é azul fica preta, a parte das estrelinhas fica verde, porque as estrelinhas são brancas e elas refletem o verde. A faixa central ela aparece verde, porque a faixa central é branca. E assim como as estrelinhas, elas também aparecem. Ué, professor, cadê as escritas? Lembra? As escritas são verdes, né? Então, elas meio que se disfarçam. As escritas elas se disfarçam aqui com a faixa central. E aqui nós temos o amarelo, né, pessoal? Verde aparece preto, amarelo aparece amarelo, azul aparece preto, a faixa e as estrelas aparecem amarelas, porque são brancas. E as escritas aparecem em preto, porque as escritas são verde. Legal, galera? Então é simples. Às vezes pode até confundir, mas querendo ou não é simples. Aquilo que você está vendo, por exemplo, eu tenho aqui, olha, um pincel vermelho.
pincel vermelho. A parte vermelha, ela absorve tudo que não é vermelho e reflete vermelho. A parte branca reflete tudo. Só para te fazer pensar direitinho aqui, olha. Você já viu em algum filme na vida real, alguma série, em algum desenho animado, na internet, sei lá, aquelas salas onde as fotos, elas antigas, né, aquelas fotos que são reveladas mesmo, são reveladas? Já viu essa sala, pessoal? É uma sala que ela é iluminada toda de vermelho. Se eu levar esse pincel para lá, sala vermelha, monocromática vermelha, como é que aparece o azul? Pensa, pensa. Boa resposta. Vai absorver o vermelho e não vai refletir nada, porque não tem vermelho na luz. Não tem, desculpe, azul na luz vermelha. Como é que ficaria então aqui? A parte branca. Pois é, a parte branca ficaria vermelha, porque o branco ele reflete tudo, certo? Então, na luz branca, o meu pincel aparece branco e azul. Na luz vermelha, o meu pincel aparece vermelho e preto. Vermelho e preto. Ah, cores estranhas. Cores, né? Preto não é cor. Legal? Ah, vermelho e preto. Ah. Enfim, vamos lá. Falamos de sombra e penumbra, tá, pessoal? Sombra e penumbra não são a mesma coisa. Você usa no seu vocabulário cotidiano o termo sombra querendo falar penumbra. Sombra e água fresca. Vai pela sombra. Sabe, você aí de Vila Velha, você aí de Jardim da Penha, né, galera? Quando você espera alguém te buscar a sua condução, ou de repente trocando aquela ideia lá fora da escola, lá quando acaba as aulas, as pessoas elas buscam geralmente locais de sombra, né? A sombra do prédio, a sombra da árvore, né? Só que na verdade é uma penumbra, tá, pessoal? Sombra, atenção, anota no seu caderno aí. Sombra é uma região que não é iluminada, certo, pessoal? Totalmente não iluminada. Daqui a pouco eu falo da penumbra. Aqui eu tenho uma fonte luminosa que ela é pontual, olha só, ela é uma forma de pontinho, significa que toda a luz sai daqui. Aqui eu tenho um obstáculo, tá? E aqui eu tenho um anteparo, que seria uma tela de projeção, onde essa sombra vai aparecer. Repare que a luz que sai dessa fonte, ela não consegue passar por esse obstáculo, né? Porque ele é opaco, ele não permite a passagem da luz. Ou seja, toda essa região aqui, olha, é uma região que não foi iluminada, ou seja, uma sombra. Professor, mas e a penumbra? A penumbra está aqui, ó. Essa fonte aqui, essa fonte luminosa aqui, ela é diferente da anterior. Repare, ela é diferente da anterior, né? Essa fonte ela é um ponto, pontinho. Essa fonte aqui é uma barrinha, né? Ou seja, existe luz saindo da parte de cima e existe luz saindo da parte de baixo dessa fonte luminosa. Quando a sombra e a penumbra chegam aqui no nosso anteparo, repare que eu tenho essa região central, que é uma região não iluminada, é por isso que é sombra, e eu tenho essa região de fora aqui, ó, que é uma região parcialmente iluminada. Repara comigo, olha só. Um raio de luz que parte de F consegue chegar até esse ponto aqui, ó, em linha reta, ó, de F até essa região aqui. Agora, um raio de luz que parte de G não consegue chegar nessa região aqui porque bateria no nosso obstáculo, né? E uma excelente aplicação sobre sombra e penumbra, pessoal, nós temos os eclipses, tá? São dois eclipses, o lunar e o solar. Vamos lá. O eclipse lunar, entenda, ele é visível de noite, tá? As pessoas estão aqui atrás, no escuro mesmo, dá pra ver a lua, legal? A lua está aqui e ela começa a entrar nessa região, tá vendo de fora aqui, ó? Que região é essa, pessoal? Comparado ao anterior, ó, seria a penumbra. É por isso que o primeiro momento de um eclipse lunar chama-se eclipse penumbral, legal? Quando a Lua está chegando aqui na região central, que no caso, como você viu anteriormente, é a sombra, o eclipse ele torna-se parcial, ou seja, a Lua começa a desaparecer. Eu paro de ver a luz. Legal? E aí, quando a luz ela fica totalmente imersa na sombra,
eu tenho que é, eu tenho um eclipse total, em que a Lua, ela momentaneamente, temporariamente, ela é apagada, ela desaparece. Legal? Veja bem, pessoal, de vez em quando, colocando assim, a Lua, o eclipse lunar, ela fica vermelha, né? Que é o chamado lua de sangue, a coloração avermelhada da Lua. Legal? Por que acontece isso? Olha só, existe um fenômeno que nós ainda iremos estudar, que é o fenômeno do arco-íris. Chama-se dispersão cromática. A luz vem do Sol, a luz vem do Sol, entra e sai da atmosfera terrestre, e dependendo do ângulo entre o Sol, a Terra e a Lua, a luz branca, né, lembra das 7 cores do arco-íris, né? A luz branca que entra e sai da Terra, ela se espalha. A região vermelha fica no centro, próximo da sombra. A região violeta fica para fora, tá? Então, quando a Lua ela entra na região de sombra, ela fica iluminada com uma coloração avermelhada. Você já viu esse eclipse? Cara, esse eclipse é muito bonito, galera. Eu tive a oportunidade de ver algumas vezes em alguns anos anteriores aí, começando em 2016, 2018 também teve. Lindo, 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 lindo. A lua fica vermelha, ela vai desaparecendo e ela reaparece vermelhona, né? E aí eu tenho um eclipse mais bonito que eu nunca vi. Infelizmente eu nunca vi, nunca chegou pra mim, no caso, ver aqui do Espírito Santo. Já falo mais detalhes sobre isso. Sol, Lua e Terra é a organização dos astros em relação ao eclipse solar, tá, pessoal? A Lua ela entra na frente da Terra e causa aí uma região de sombra central e uma região de penumbra lateral. A pessoa que está na região de sombra, ela vê o eclipse total. A pessoa que está na região de penumbra, o eclipse parcial. Veja aí as fotos, pessoal. Foto de um eclipse total e foto de um eclipse parcial. Legal? É engraçado que ano passado, em julho, ocorreu um eclipse, né? Visível na América Latina, Argentina, Uruguai, né, Brasil. E assim, surpreendentemente, esse eclipse não foi visto aqui no Espírito Santo, pelo fato de que quando a sombra e a penumbra chegavam na fronteira Rio-Espírito Santo, o sol se pôs. Não vimos esse eclipse, infelizmente. Legal? É um azar, né, pessoal? O Brasil, né, por exemplo, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, viram o eclipse. Parcial, beleza, mas viram o eclipse. No Espírito Santo nós não vimos esse eclipse. Eu tenho um vídeo aqui, pessoal, para te mostrar. Eu não tá na descrição do vídeo onde que aconteceu. Pelo sotaque deve ser Argentina ou Uruguai, né? Acompanha um vídeo aí, pessoal. ¡Oh, qué lindo, weón! Que lindo! É um eclipse total esse aí, né? A Lua ela fica completamente centralizada com o Sol e ocorre isso daí. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos passar adiante então. O último tópico dessa nossa primeira aula, né, é câmera escura de orifício. Eu tenho aqui, galera, uma câmera fotográfica, certo? É uma câmera digital, né, beleza? E assim, o princípio dessa câmera aqui, ela é igual, muito parecido com o fato de eu estar enxergando a minha câmera do meu celular. E digo mais, o meu celular está gravando esse vídeo aqui para vocês. E o princípio de filmagem ele é similar também à minha visão e à câmera fotográfica. Certo, pessoal? Veja bem, eu tenho aqui uma pessoa, né, que ela tem um tamanho, eu vou chamar de O, que representa um objeto, e essa pessoa está a uma certa distância P da entrada de luz dessa caixinha aqui, ó. Câmara é uma caixa, meu olho é uma caixa, meu celular é uma caixa, uma câmera fotográfica é uma caixa. Escura, por que escura? Porque ela tem que ser tingida de preto por dentro, escura para evitar, digamos assim, reflexões desnecessárias.
Legal? E de orifício. Por que orifício? Orifício de entrada da luz. Certo? Vamos ver como é que a imagem ela é formada. Atenção! Eu vou usar dois raios luminosos que partem do meu objeto para formar a imagem dele aqui dentro da câmera escura. O primeiro raio é um raio que vem de cima para baixo. O segundo raio é um raio que vem de baixo para cima. Espera aí, luz de cima desceu, luz de baixo subiu. Olha, a imagem ela está de cabeça para baixo. Sim, tá, pessoal? A primeira imagem que os nossos olhos captam lá na nossa retina, né, que a filmadora capta, que a câmera fotográfica capta, são imagens invertidas, tá? Basta, no caso, o nosso organismo, o circuito, o sistema dessas máquinas aí, a reinverterem, né, essa imagem, no caso. Pessoal, ótica geométrica, você tem que tentar enxergar geometria em todo lado. Você por acaso está vendo triângulos? Olha só, eu tenho aqui ó, o tamanho da imagem e a distância da imagem até o orifício de entrada da luz. Olha aí, eu tenho os triângulos A, B, C e o triângulo C, D e E. Beleza? E aí, pessoal, esses triângulos eles são semelhantes, tá? Como assim semelhantes? A base do triângulo menor está para a base do triângulo maior, assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Anote no seu caderno essa expressão matemática muito, muito importante. Atenção, olha. I sobre O é P' sobre P. I sobre O é P' sobre P. Certo? I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. P' a distância da imagem até o orifício de entrada da luz. P a distância entre o objeto e o orifício de entrada da luz. Quero fazer um exemplo com vocês. Vamos aqui então na nossa questão da página 5. Desculpe, página 22 é a questão número 5. Olha só. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta do orifício, fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Tá legal? Suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja de 6 centímetros. Ele pede a altura da imagem, né? Olha só, vamos lá, vamos anotar aqui os dados, né? Atenção. Ele falou para mim que o objeto tem 3 metros, certo? Ele está a uma distância de 5 metros da câmera. E ele falou que a distância entre as faces da câmera, olha aqui, ó, essa distância aqui, ó, vale 6 centímetros. Pessoal, isso aí é o P', tá? 6 centímetros. Ele me pede para calcular o tamanho da imagem. Ele chama de H, eu vou chamar de I. Tá legal? Pessoal, qual que é o problema que nós temos aqui? Você que é nosso aluno, você sabe qual que é o problema, não é? Olha aqui, pessoal. Eu tenho metro e eu tenho centímetro. Percebeu qual que é o problema? Como as respostas estão em centímetro, eu vou passar tudo para centímetro, legal? 3 metros são 300 centímetros. 5 metros são 500 centímetros. Legal? Pessoal, tu lembra da fórmula? A fórmula aí, ó. A fórmula I sobre O é igual a P' sobre P. Vou escrever ela aqui, tudo bem? I sobre O, opa, é igual a P' sobre P. Legal? Se eu quero encontrar o valor de I, eu vou passar esse O para lá multiplicando. Concorda comigo? Então vem lá. P' vezes O dividido por P. Fazendo aqui do ladinho, ó. I é igual a P'. P' vale 6 centímetros. O vale 300 centímetros. E 500 centímetros é o valor do nosso P. Legal?
Eu posso cortar alguma coisa? Posso cortar algumas coisas, né? Olha, centímetro corta com centímetro, 0, 0, 0, 0. Legal? Bom, I é igual a quanto? 6 vezes 3 dá quanto? Dá 18. 18 centímetros dividido por 5. Isso aí significa que o I é igual a 3,6 centímetros. Resposta, letra A. Tudo bem, pessoal? Bom, então nessa aula de hoje nós falamos de cores, sombra e penumbra, eclipses e câmara escura. Essas são as aplicações da ótica geométrica. Agora, na próxima aula, iremos ver a parte de espelhos planos e toda a parte de reflexão luminosa. Beleza? Até já, pessoal. Até a nossa próxima aula.